Olá, nós da OABRS desejamos boas-vindas ao nosso evento. A sua presença é muito importante para nós. A seguir, passaremos algumas orientações importantes. Está sem áudio? Clique no botão Join Áudio. Ele possui o ícone de fone de ouvido localizado no canto inferior esquerdo. Após isso, habilite o áudio no botão azul com o título Join with Computer Audio. Tem alguma pergunta para fazer aos palestrantes? Use o chat ou ícone QIA para enviar os seus questionamentos. As perguntas serão conduzidas pelo mediador do evento e respondidas na medida do possível. O evento tem certificação? Sim, a plataforma vai emitir certificado para o participante que estiver logado no portal de eventos no dia e hora da atividade. Para baixar seu certificado, faça seu login e acesse Meu Perfil. Na relação das suas inscrições, localize o evento que deseja emitir o certificado e clique em Download. Salve no seu computador ou dispositivo móvel. Após a data da realização, o sistema não emite certificado. O evento ficará gravado? Sim, o evento ficará disponível no nosso canal no YouTube. Importante! Informamos que as manifestações públicas dos palestrantes representam posições pessoais e, portanto, não vinculadas à OABRS. A nossa posição institucional é externada por meio de nossos órgãos executivos e deliberativos, como a presidência e demais membros da diretoria e conselho seccional. Agradecemos a sua participação e desejamos um ótimo evento. Bom dia a todas advogadas e todos os advogados que aqui nos assistem. É com grande satisfação que iniciamos hoje mais um Licitações na Prática, que é um projeto da Comissão Especial de PPPs, Concessões, Licitações e Desestatização da nossa OAB do Rio Grande do Sul. E é motivo de muita satisfação termos aqui o professor Pedro Henrique Poli de Figueiredo, e eu me permito aqui justificar essa satisfação toda. Primeiro, porque se trata de um doutrinador, de um professor que tem uma trajetória de vida pública, né, que antecede o seu atual momento profissional da advocacia, com um brilhantismo sempre exercido, inicialmente na PGE, depois no Tribunal de Contas do Estado, onde inclusive galgou a função de vice-presidente, e depois, né, vem para o nosso lado, o lado de todos nós aqui, falar, né, do que nós hoje aqui tratamos, que é um tema pertinente a licitações. Essa satisfação também é muito grande, porque o professor Pedro Henrique Poli de Figueiredo, ele é vice-presidente de uma comissão, me permito dizer assim, professor Pedro, co-irmã, né? A nossa comissão aqui é de PPPs, concessões, licitação e desestatização. A comissão de que faz parte o professor Pedro é a Comissão Especial de Energia, Infraestrutura e Saneamento, ou seja, é quase que uma interlocução direta que as nossas duas comissões especiais acabam fazendo. Então, né, trazemos o professor Pedro para um evento aqui que também nos satisfaz muito, se tratar de um evento que é muito relevante num momento em que vivenciamos de compreensão da Lei 14.133, e é um momento em que nós entendemos necessário externar impressões qualificadas, como são as impressões do professor Pedro Henrique, para a advocacia gaúcha, que também precisa se familiarizar com essa nova legislação. E, por fim, né, além da satisfação de ter um amigo aqui, um colega brilhante tratando do assunto, para mim é especial a satisfação de tratarmos, professor Pedro Henrique, de contratos públicos. E eu digo isso porque há uma tendência de nós prestigiarmos muito o processo licitatório, e devemos continuar a fazê-lo, mas eu diria que a Lei 14.133, proporcionalmente, ela inova mais em matéria de contratos públicos do que ela inova em matéria de licitações, embora, obviamente, também traga nesse assunto bastante inovações. Então, aqui, agradecendo muito a doutora Andressa, que secretaria a nossa comissão e que viabilizou, né, com o seu esforço também a realização de mais esse evento Licitação na Prática. Eu agradeço efusivamente a participação do professor Pedro e passo a palavra
palavra ao outro colega de comissão, doutor Maurício, que também abrilhanta o evento aqui, tratando com sua experiência em matéria de licitações e contratos públicos. Maravilha, maravilha. Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar presente aí nesse evento, juntamente com o professor Maffini, com o Pedro, grande parceiro, um grande colega de profissão. Parabenizar, obviamente, a doutora Andressa aí, que efetivamente organizou todo o evento e viabilizou, né, a realização do mesmo. A temática, né, contratos administrativos, não resta dúvida que a Lei 14.133 trouxe diversas inovações e alterações que efetivamente são importantes, né? Seja com relação à questão específica da duração dos contratos, equilíbrio econômico-financeiro, entre outras temáticas, né? Mas o tema de hoje ele fala com relação à questão específica da reinterpretação, né, dos contratos administrativos, e eu acho que é um tema muito atual, tendo visto o momento que nós estamos vivendo hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, que efetivamente, né, acaba se fazendo necessário na prática a reinterpretação e a revisão dos contratos administrativos, tendo em vista que vários deles, né, estão sofrendo aí problemas em face dos alagamentos. Mas sem maiores delongas, eu passo a palavra para o Pedro, né, que é um especialista na área, conforme o Maffini acabou de falar, né, advogado, doutor em direito, foi procurador do Estado, foi conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, dispensa apresentações, né, e é um dos maiores especialistas que nós temos hoje no Brasil quando a gente fala da temática Tribunal de Contas. Pedro, a palavra está contigo. Um bom dia a todos. Gostaria aqui, em primeiro lugar, de agradecer o honroso convite que me foi feito. Estou extremamente honrado por estar fazendo parte dessa. Desculpa aqui que eu estou colocando aqui. Sabe como é cara novo? Se atrapalha, né, usando a tecnologia da. Deixa eu só botar aqui. É aqui embaixo. Eu aprendi agora de manhã isso. Gostaria de dizer que é uma imensa honra, sobretudo aqui, estando ao lado de pessoas tão brilhantes como o Dr. Maffini, o Dr. Maurício, a doutora Andressa e tantos outros brilhantes advogados que se fazem presentes nesse evento, que só traz aí uma responsabilidade ainda maior. Eu quero dizer que eu sou aprendiz do Dr. Maffini e do Dr. Maurício Gazen. Eles foram extremamente importantes nesses primeiros passos, são 4 anos e meio de retorno à advocacia depois de mais de 30 anos no âmbito de atividades públicas, né? Então, são extremamente importantes na minha vida, nessa retomada. Tenho muitos processos juntos com o Dr. Maurício, tenho processo com o Dr. Maffini e me sinto extremamente honrado quando estou trabalhando junto com eles. Quando estou se eu estiver em lado contrário, vai ser coitado de mim, né? Porque são uns craques aqui. Então, eu prefiro estar do lado deles, né? Trazer uma causa de impedimento de estar contra esses grandes advogados e amigos. Bom, o tema que eu estou a tratar hoje é a reinterpretação dos contratos administrativos em face da nova lei de licitações. Eu quero dizer, antes de mais nada, né, antes de contextualizar, eu quero chamar atenção para que nós, advogados gaúchos, estamos diante de um grande desafio agora em termos de contratações públicas. E o grande desafio decorre dessa nova realidade que se colocou em face dos rios que foram além dos seus leitos, do fato de que nós estamos numa situação de emergência e calamidade pública que colocará a argúcia
a interpretação, o trabalho dos advogados em, com grande importância. E digo isso porque, nesse momento, uma série de gestores públicos estão precisando fazer contratações emergenciais, estão sendo pressionados por suas comunidades a trazerem resultados imediatos e, nesse momento, há uma certa compreensão em relação a atitudes contratuais. Mas isso pode ser esquecido daqui a alguns anos. E nós, advogados, teremos que tentar lembrar do que aconteceu em 2024, quando estivermos na defesa dos nossos clientes, sejam agentes públicos, sejam empresas que foram contratadas nessa situação, porque é muito fácil se chegar a um esquecimento. E o esquecimento é a pior coisa que pode acontecer em termos de julgamento. Eu, há pouco tempo, tive que enfrentar uma situação de esquecimento por conta de um evento muito importante que ocorreu em 2015 e que, lamentavelmente, não foi considerado no caso concreto, e eu digo lamentavelmente porque acho que se fez injustiça no julgamento, e apesar disso estou batalhando ainda com embargo de declaração em cima de embargo de declaração para tentar lembrar do que aconteceu naquele ano. Então, nós, advogados, teremos muitas questões, muitos desafios que virão no futuro por conta dessa situação. Quero também dizer o seguinte, que mais do que nunca, e aí para a comissão que vocês fazem parte, de concessões, de parcerias público-privadas, né, e de licitações e contratos, a questão que foi trazida que foi bem explorado, ao meu ver, por um jurista brasileiro que também faz parte do sistema de controle de contas, que é Marcos Nóbrega, né? Que é a teoria dos contratos incompletos, e ela pode nos ajudar significativamente nesse momento em que há transformações. A gente não pode imaginar um contrato administrativo como um contrato estanque, como um contrato que não precise ajustes. Ele vai precisar de ajustes, sobretudo quando a pauta de riscos é uma pauta em que o poder público estará mais aparelhado para enfrentar essa situação de risco do que os próprios contratados, né, em relação a isso. Situações de grande calamidade, de grande emergência, devem normalmente estar dentro de uma pauta de riscos do poder público, salvo, evidentemente, quando o contrato disser coisa diferente. Então, vejam que eu fugi um pouco da questão da apresentação, porque esse registro, ao meu ver, é de extrema importância. E quero dizer, há poucos dias, eu acho que faz 3 ou 4 dias, saiu um artigo do Marcos Nóbrega, me perdoem porque eu não me lembro o nome do colega dele, que eu imagino que tenha tratado das questões tributárias do artigo, mas tem uma primeira parte que trata da reforma tributária e a segunda da reinterpretação dos contratos em face da reforma tributária. Então, esse artigo ele é um artigo que pode nos ajudar em relação à solução de uma série de questões para readequação dos contratos à realidade, o contrato como uma realidade viva e não uma realidade estanque, como muitos querem ver, como se as normas ali estabelecidas, que foram feitas considerando um determinado momento,
pudessem ser interpretadas como se alterações, transformações e situações como a que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul não existissem. Então, aqui quero fazer esse registro para todos os colegas. Uma, uma rápida contextualização do modelo da nova lei de licitações. A gente sabe que o modelo da 8666 já estava esgotado, principalmente com um procedimento mais um pouco menos racional, né? Havia um excesso de burocratização e atrasos em relação a programas de estruturas orçamentárias, há uma questão do próprio sucesso que foi o modelo trazido pela lei de pregão, a inversão de fases das mais recentes leis, isso é algo que estava presente, e uma série de instrumentos normativos que se sobrepuseram e trouxeram uma nova luz sobre a interpretação de todo o direito, em especial em relação aos contratos administrativos. E aqui me refiro às alterações que houve na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em relação à Lei Anticorrupção, a sobrevinda da Lei das Estatais, a Lei da Liberdade Econômica, a Lei das Agências Reguladoras, as alterações que se procederam também nas leis de concessões e parcerias, dentre outras, que dão um novo olhar em relação aos contratos administrativos. Eu já vi muitas manifestações assim dizendo, olha, que a Lei 14.133 manteve regras que já estavam na Lei 8666, perdeu uma grande oportunidade de trazer um admirável mundo novo em termos de licitações e contratos. Eu, particularmente, gosto dessa questão de ter algumas regras de segurança quando elas são boas. Eu acho que aquelas regras que foram mantidas da Lei 8666, inclusive com recorte e cola, eram regras boas, regras que a gente já estava acostumado a lidar e regras que, mantidas, dão uma certa segurança interpretativa. E eu acho que as inovações vieram em conjunto maior e melhor do que os de atraso. Qual é o grande problema que está aí? Eu botei aqui 1º de abril, porque eu acho que nunca se vai publicar e promulgar uma lei em 1º de abril. Isso é uma barbaridade com a própria lei, né? Como se fosse uma lei para bobos, e na verdade não é. Apesar de ser 1º de abril, ela tem importância, tem relevância e tem que ser levada a sério, tem que ser tratada. E eu acho o seguinte, que aquelas regras que foram mantidas e todo o contexto que está devem ser respeitadas e tratadas, mas não com a visão da Lei 8666. Por quê? Porque se a gente for interpretar a nova lei com uma visão interpretativa do passado, dessa burocratização, nós vamos trazer procedimentos ainda mais morosos, ainda piores. E tem gente que acha que a 14.133 vai acabar gerando uma dificuldade ainda maior, né? E aqui me refiro a questões que dizem respeito até à própria questão dos procedimentos, mas se esse for o norte, nós teremos começado muito mal. Por isso, quero que essas regras que estavam presentes na Lei 8666 sejam interpretadas dentro de um novo contexto em que se busca eficiência, em que se busca agilidade, em que se buscam as melhorias que foram trazidas pela nova legislação. Quero aqui, eu chamo aqui de norma constitucional raiz, o artigo 37, inciso 21 da Constituição. Eu quero que
frisar, por mais que a legislação altere, nós temos que ter toda a interpretação levando em consideração as garantias, os princípios, as ressalvas que a regra constitucional traz. E só em termos de contrato, aqui tem uma expressão que é extremamente importante na interpretação de todos os contratos administrativos, que serão mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. Claro, mantidas as condições significa readequar o contrato a novas realidades que surjam para que essas condições estabelecidas na proposta sejam tidas como rígidas e, portanto, a interpretação do texto, de qualquer interpretação que diga respeito ao contrato administrativo, tem que levar em consideração isso. E, lamentavelmente, essa expressão de índole constitucional muitas vezes é esquecida. Mantidas as condições efetivas da proposta, e aqui se referindo à questão do direito ao pagamento, muitas interpretações são dadas, muitos contratos suspensos, muitos pagamentos deixam de ser efetivados por conta de um esquecimento desse direito constitucional à manutenção das condições efetivas da proposta. E quero dizer aqui que, efetivamente, há algumas vantagens, como que eu vou destacar agora, em relação a inovações que estão na lei e que precisam ser observadas. E aí eu vou, em especial, falar de uma aqui, que é a questão do direito à parcela incontroversa. Quando nós estamos trazendo, olha, quantas vezes contratos foram suspensos com pagamentos integralmente feitos, com uma série de danos àqueles que têm direito ao pagamento por conta de uma pequena discussão. A lei, e aqui a lei trouxe uma regra que deveria ser a lógica, que é uma regra que veio da interpretação, mas felizmente foi afirmada, que é o direito à parcela incontroversa. Isso é extremamente importante. Sem contar as outras inovações extremamente relevantes, como procedimento mais racionalizado, com inversão das fases, né? Um maior número de critérios de julgamento, né? Prazos maiores e mais adequados, a introdução de matriz de risco, a questão que diz respeito à alteração das preferências, né? E preferências aí por critérios de compliance, por critérios de inclusão, né, que são trazidas na nova lei, um melhor regramento da subcontratação, um melhor tratamento do reequilíbrio, né, a previsão de uma continuidade, ainda que haja alguns riscos. Isso eu acho extremamente importante, além da inclusão do diálogo competitivo como uma modalidade, um contrato de performance, a possibilidade de múltiplas contratações sendo feita na licitação, né? Já mencionei aqui o direito à parcela incontroversa, mas ao lado dela também a possibilidade de uma remuneração variável em função do desempenho. Isso, ao meu ver, é uma inovação importante.
a inclusão da arbitragem, outros meios de solução de controvérsia. E aqui também uma observação: o esgotamento do sistema judiciário. A, a briga que é para que consigam que leiam as nossas peças, o nosso trabalho que é feito, que examine o contrato. E aqui eu digo, não é nenhuma crítica aos juízes, não é crítica aos juízes. Os juízes têm ah, centenas, alguns milhares de processos para examinar ao longo do mês e acabam precisando terceirizar isso para colaboradores, assessores, né? E muitas vezes, lamentavelmente, tem ocorrido a estagiarização, né, do exame, que muitas vezes é feito com recorte e cola sem análise mais adequada, e aí a arbitragem pode ser utilizada. O problema, às vezes, é ter arbitragens seguras, né? Seguras e bem feitas, e há boas câmaras aí que fazem um ótimo trabalho nesse sentido, e pelo menos com um olhar mais aprofundado em relação ao que se vai discutir. Em concessões e parcerias, isso ganha bastante força, né? A questão da adoção de padrões de compliance, a desconsideração da personalidade jurídica trazidas para dentro, né, a questão da definição de sobrepreço e superfaturamento, vejam como isso é extremamente importante, porque eu tenho visto conceitos que estão sendo utilizados, inclusive, por órgãos de controle, como sobrepreço e superfaturamento, que descumprem regra expressa da Lei 14.133. Isso é triste de ver. A tipificação de condutas em relação ao processo punitivo. Na Lei 8.666, o processo punitivo era por descumprimento do contrato, pode ser, e aí havia as penas, né, que eram estabelecidas. Agora tem uma tipificação, e dessa tipificação ao resultado de aplicação de pena. Isso dá mais segurança, ajuda no trabalho de advocacia, ajuda ao enquadramento. Eu já vi pena sendo aplicada sem qualquer justificativa, e daqui a pouco, quando se dava uma justificativa, vinha por outro. Não, tem que tipificar, tem que demonstrar. Isso efetivamente é algo que, ao meu ver, vem em favor da nova lei. A questão do controle, linhas de defesa, os limites ao controle, e também como inovação, e que tem um especial sabor para aqueles que vão tratar da interpretação, a questão da adoção de uma visão consequencialista, que é a tendência dessa lei, e que leva em consideração as consequências tanto da atuação, da continuidade da atuação administrativa, como em relação às consequências em relação à anulação de determinadas atividades. E por isso, isso acaba trazendo influências na reinterpretação, né? Então, rapidamente também, o âmbito da aplicação da lei, ela é nacional, ela não vai abranger as empresas públicas, sociedades de economia mista, que têm o tratamento da Lei 13.303, e também não será utilizada quando se trata de empréstimos, né, e contratos relacionados a empréstimos internacionais, em que há uma condição de de que sejam observadas as regras desses fundos especiais para a contratação, desde que não conflitem com os princípios constitucionais. Em relação ao objeto, para todas as obras, serviços, compras e alienações, né,
não se aplica a regras em que há um tratamento especial, como concessões, permissões de serviço, contratações da organização da sociedade civil, por termos de fomento. E aqui uma observação. No entanto, nas concessões, nas permissões, nas parcerias, a Lei 14.133 é um instrumento, sim, de aplicação subsidiária a esses instrumentos especiais, certo? É importante levar em consideração que ela vai ser a regra de aplicação subsidiária ao regime, porque, por exemplo, a lei das parcerias fala de contratação, mas não trata do procedimento propriamente da concorrência, né? Então, isso é importante nessa interpretação. O, Em relação à interpretação, houve uma série de princípios que foram incidentes, e aqui eu destaco também, inclusive, a própria indicação da lei, no artigo 5º, a, a incidência dos princípios e comandos que estão na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, além daquilo que foi trazido para dentro da 14.133 e que tem esse viés, tá? Muitos dispositivos ali da LINDB foram efetivamente tratados, em especial aqueles que dizem respeito à continuidade do serviço. Então, aqui o artigo 5º ele é muito rico em termos de princípios, aqui uma série de princípios foram trazidos, como, por exemplo, o princípio da celeridade, né? Não se travem, pelo amor de Deus, né? Desenvolvimento nacional sustentável. Então, uma série que, ao lado de outros que já eram reconhecidos no seu sistema jurídico normativo, né? São aqui incorporados nessa interpretação. Tá? Uma questão aqui, senhoras e senhores advogados aqui presentes, é extremamente importante levar em consideração o que é dito na lei, e quando há alguma questão que a gente queira ver, a gente tem que buscar ali no artigo 6º se aquele instituto não está definido para os efeitos da lei. E o artigo 6º é enorme, tem uma série de conceitos, né, que ali estão. Então, é importante, como, por exemplo, o conceito de sobrepreço, superfaturamento, de reajustamento, de repactuação, que estão ali previstos e podem nos dar uma maior segurança interpretativa. Eu lamento ali que a lei não tenha colocado esses conceitos em ordem alfabética, como um glossário, assim, mas hoje em dia, com o localizar também, nos ajuda bastante a encontrar esses dispositivos, né? Esses conceitos, né? Que venham a ser tratados. Tá? Eu falei aqui do conceito de sobrepreço e superfaturamento, e são conceitos que, em um determinado grau, já havia presente em outros instrumentos normativos. Sobrepreço, preço orçado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Nossa, como eu já vi apontamentos sendo feitos sem considerar o valor de mercado, mas considerando uma outra licitação feita em cacimbinhas, em outro tempo, em outro momento, com circunstâncias totalmente diferentes daquelas da contratação. Então, sobrepreço é quando o preço é expressivamente superior ao do mercado. Não, uma pequena variação ocorre do dia a dia, mas aqui a lei traz, em relação a isso, uma definição, seja em relação ao item ou
a um valor global. Já superfaturamento, o superfaturamento, ele é algo que é condenável, não é? Além do. Porque medição em quantidades superiores, aí nós estamos indo a questões de enganação, deficiência na execução dos serviços, que diminua a qualidade, alterações no orçamento que causam desequilíbrio no contrato, outras alterações que gerem recebimentos contratuais antecipados, ou seja, coisas que não devem ser feitas aumentando um valor em favor do contratado. Então, aqui nós temos, pelo menos aqui, definição, ou seja, ou se entra em uma das circunstâncias da linha A, B, C ou D, ou não é superfaturamento. O superfaturamento está definido ali, certo? A lei trouxe também aqui a questão do reajustamento em sentido estrito como uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva dos custos. E aqui há contratos, sobretudo quando se trata de concessões, quando se trata de parcerias, que esse reajustamento pode ser feito com uma composição de índices relacionados a determinados, por exemplo, contrato de transporte, uma parte expressiva vai ser em relação ao custo dos motoristas, outra parte em relação ao custo do óleo diesel, que são itens importantes, né? Então, pode ser uma cesta de índices que levem ao reajustamento ou do valor ou à revisão tarifária quando de tarifa se trata. E quando a lei usa o termo repactuação, ela está se referindo aos serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra por análise dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data, né, vinculada à apresentação do contrato para os custos decorrentes do mercado. Então, aqui nós temos, eu acho que, boas definições que ajudam na interpretação do contrato. Eu vou aqui passar por essas. Opa, eu fui para o lado errado, né? Por essas questões e quero tratar aqui, já que o nosso escopo aqui não é tratar propriamente de critérios de alterações em habilitação, tratar aqui de uma questão interpretativa muito importante. No artigo 73 da nova lei, nós temos, na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário. Bom, aqui, mas o que é dolo? O que é fraude? O que é erro grosseiro? Dolo, intenção livre e consciente, ou assumindo o risco de produzir, né, um resultado. A fraude, né, o vício, a conduta ilícita. Mas o que é erro grosseiro? Bom, tem na ADI 6421, o ministro Barroso, ele acabou trazendo alguns elementos que podem ser utilizados na configuração do que seja erro grosseiro. Ali naquele acórdão, ele vai dizer que configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação do direito à vida, à saúde ou ao meio ambiente equilibrado por inobservância. Então, inobservância de normas e critérios científicos ou técnicos. É erro grosseiro quando a autoridade administrativa não observa normas técnicas, né? Por exemplo,
regras relacionadas a termos oficiais, como aqueles em todo o sistema técnico de aferição, etc., se ele passar por cima disso, né, se passar por esses critérios científicos, ele está cometendo um erro grosseiro. Se ultrapassar os princípios constitucionais, né, da precaução e da prevenção, ou seja, descuido com a matéria administrativa. Então, nós vamos ver, assim, critérios científicos e técnicos como estabelecidos em organizações internacionais, e aqui eu quero dizer, quando a autoridade administrativa vai contra um parecer jurídico, um parecer técnico que esteja aposto dentro, ele poderá estar, sim, cometendo um erro grosseiro. Evidentemente, claro, ele pode não concordar, mas terá que ser devidamente justificado, devidamente explicitado as razões de direito, de fato, que levam a esse descumprimento, ok? A questão dos prazos, dos novos prazos aqui, efetivamente foi uma grande evolução, sobretudo nesses contratos que geram receita de eficiência, que pode ser até 10 anos sem investimento e até 35 anos com investimento. Vejam a oportunidade que se dá, porque nós tínhamos contratos longos para concessões e parcerias público-privadas que têm efetivamente um regramento, tá, que é uh, um regramento com condições para ser concessão, que é uma delegação de serviço. Agora nós podemos, para contratos administrativos em que haja eficiência que gere, e não necessariamente utilizar o modelo da concessão da parceria. Então, isso eu acho algo bastante importante que veio com a nova lei. Uma Uma questão que eu acho extremamente importante é que é trazida no artigo 123 da lei. Tá? Eu acho que esse dever da administração de emitir decisão sobre as solicitações e reclamações, ele é extremamente importante. E quero dizer, olha, já tive isso negado, apesar da regra expressa da lei, simplesmente se passou por cima. Mas, bom, ali foi um processo em que se passou por cima de muita coisa, inclusive da vergonha na cara. Mas não vou explicitar aqui, mas é preciso, é o direito à motivação, é o direito a demonstrar, né, as questões que estão presentes nos contratos administrativos. Então, ressalvados, evidentemente, requerimentos impertinentes, protelatórios ou de nenhum interesse. E mais, olha que regra importante: se não tiver regra em contrário, em princípio, há o direito subjetivo público de receber a resposta em um mês. Não duvido que vai ser cumprido, mas pelo menos tendo aqui essa expressão, se pode, pelo menos, entrar com mandado de segurança para obter o direito de resposta, né? Bom, eu quero aqui passar, depois eu passo para questões que dizem respeito à adoção de uma visão consequencialista, né? E essa vai estar presente em relação à questão da anulação. Eu vou aqui tratar dessas questões, porque a anulação de
o contrato administrativo, ela vai ter uma série de requisitos. Vejam, primeiro, só se vai anular se essa medida se revelar medida de interesse público. Ela vai depender da avaliação dos impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso. O doutor Maurício é um homem que tem uma empresa reconhecidíssima de licitações e contratos administrativos, que é uma referência nacional nesse acompanhamento. Sabe quantas vezes há suspensão de contrato por pequenas coisas que não deveriam, doutor Maurício, ocorrer? Quantas vezes nós tivemos que intervir em processos, judicialmente, inclusive, em alguns casos, para que fosse mostrado óbvio, né, que em relação, porque não se levou em consideração o impacto econômico e financeiro decorrente do atraso, os riscos sociais, porque a obra vai parar, a motivação social e ambiental do contrato, o custo da deterioração, olha, que é arcado e que depois o poder público tem essa conta para pagar, despesas necessárias à preservação, inerente à desmobilização, as medidas adotadas pelo titular do órgão, o custo total, estágio de execução física, o fechamento de postos de trabalho, o custo da realização de uma nova licitação ou celebração o custo de oportunidade do capital. Então, aqui nós vamos ter efetivamente uma série de requisitos que devem ser observados. E aqui, mais uma vez, a lei eu acho que foi feliz ao trazer, no parágrafo único, depois de trazer esses requisitos, essa visão consequencialista. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, deverá ser optado pela continuidade e depois e pela resolução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração. Então, se toca o contrato e depois se vê a diferença, se tem ou não indenização, mas não para uma obra, não para um serviço. Levantamentos feitos pela CNM demonstram que cerca de 83% dos contratos acabam paralisando por uma razão ou outra. É um absurdo uma coisa dessas, o custo que isso traz para a nossa federação, que tem pouco dinheiro e que ainda tem que enfrentar uma realidade. E aí eu não posso deixar de dizer em que há muita corrupção, há ainda, lamentavelmente, coisas que o intérprete acaba tendo que levar em consideração. E ali no artigo 148, a declaração de nulidade do contrato requererá análise do interesse público e operará retroativamente, deverá produzir, caso não seja possível, o retorno à nulidade será resolvida por indenização. A nulidade, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade, poderá decidir que ela só terá eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar uma nova contratação. Olha que artigos importantes. E desculpem aqui eu acabar sendo um pouco cético, mas eu tenho dúvidas que esses artigos excelentes, lógicos, racionais, venham a ser efetivamente utilizados. A gente não acabe usando um mecanismo de proteção como sempre foi. Um outro fator aqui que eu quero rapidamente destacar, não é propriamente, esse um fluxograma que eu criei, inclusive num artigo que escrevi dentro de um livro de
licitações e contratos da Almedina sob processo administrativo, pelo menos agora o processo administrativo, ele tem um rito, tem um caminho que é determinado legalmente. Eu acho que isso é algo que ajuda, ao lado da tipificação das condutas, ter um rito devidamente trazido para o corpo da lei, ele é bom para nós advogados. Tá? Uma, aquela questão que eu mencionei, uma extremamente relevante o que a lei trouxe em relação à fiscalização e ao controle da atividade administrativa. A fiscalização e o controle não pode ser um fim em si mesmo. Ele é um meio. Ele não pode ser um fim simplesmente para travar a atividade administrativa a cada pequeno obstáculo, a cada pequena questão que possa envolver o contrato. Então, por isso, a, a lei, no artigo 171, espero que não seja tratado como o correspondente do Código Penal, né, de estelionato, né? Então, aqui é o artigo 171, mas é o artigo 171 do bem, tá? O artigo 171 na fiscalização de controle sempre observado. Ou seja, a lei está dizendo, senhores membros de órgãos de controle, viabilizem oportunidade de manifestação aos setores sobre possível proposta de encaminhamento que terão um impacto significativo nas rotinas. Adoção de procedimentos objetivos e imparciais na elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados. Olha, os relatórios vêm vindo com peças acusatórias, muitas vezes, e sem. Eu, desculpem um possível grau de irritação. Esses dias eu tive que fazer um esclarecimento de uma peça técnica com 85 laudos, uma série de jurisprudência que não tinha nada a ver com os troços, mas dá um trabalho louco para tu dizer que isso não é isso. É focado tecnicamente e não na tentativa simplesmente de justificar por que que se está punindo. Definição de objetivos, né, nos regimes de empreitada integral, de acordo com as finalidades de contratação. Aqui vou dizer o seguinte, por que que eu tô sendo um pouco rígido com isso? Eu tenho alguns órgãos de controle, como ocorre em relação à Contadoria e Auditoria Geral do Estado, né, que é um órgão de excelência do Estado, mas tem uma coisa que me incomoda. Eles têm uma gratificação de desempenho e a medição dessa gratificação de desempenho é a economia gerada para o Estado em função da atuação deles. Então, de uma certa forma, isso estimula que eles peçam suspensão e façam peças para tentar suspender grandes contratos, né? E usar um esforço muito grande, por isso isso vai ter. Eu, particularmente, sou muito contra isso. Sou muito contra esse tipo de incentivo. Mas eu acho que a medição do desempenho não está aí. Bom, o processo no tribunal, ao suspender, tem que pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade com um prazo de 25 dias úteis. Isso não vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca. Por mais que a intenção da lei fosse a celeridade
não tem como ter só o Ministério Público de Contas vai se manifestar em 30 dias. Isso vai ter uma análise de esclarecimentos, vai ser o que é anterior, o parecer, vai num longo tempo. Então, lamentavelmente, esse prazo de 25 dias não tem como. Claro, nos processos de tutela de urgência, isso sim é que se pode acabar mencionando, né? Quando há uma cautelaridade, que aí se pode pedir. Então, nesse caso, entenda-se, pronunciar-se definitivamente sobre o mérito, seja o mérito acautelatório. Porque se a gente for interpretar como sendo da falha, não vai ocorrer. O modo como será garantido o interesse público, ao ser intimado o órgão, vai se manifestar sobre prorrogação, informar as medidas, prestar informações. A decisão de mérito deve definir as medidas necessárias para o saneamento do processo. Então, aqui, há regras, pelo menos dentro de um procedimento acautelatório, né, para esse efeito. Desculpa, não tinha passado aqui a tela, mas então regras que dizem respeito ao procedimento acautelatório que devem ser levadas em consideração. Senhores, eu acho que eu esgotei meu tempo, né, doutor Maurício? Se é que eu não o passei, como eu não quero fazer um- uma manifestação muito longa. Eu aprendi com José Afonso da Silva, né? Ele dizia que a boa exposição, dizia, tem que ser como a minissaia, né? Comprida o suficiente para cobrir o tema e curta o suficiente para deixar a beleza do tema à mostra. Hoje em dia ele não diria isso, porque pode ser considerado uma coisa, né? Então, eu não quero cobrir o tema com uma burca aqui, então já devolvo a palavra a vocês, agradecendo mais uma vez a honra do convite e a imensa alegria de estar aqui tratando de um tema tão importante com pessoas tão ilustres que aqui estão. Muito obrigado. Pedro, tu efetivamente encerrou a tua explanação exatamente no horário que foi combinado aí por todos. Te agradecer novamente aí pela a contribuição, pela a palestra sobre essa questão específica da reinterpretação dos contratos administrativos. Eu teria somente uma pergunta específica para fazer para ti, tá? Antes de a gente encerrar, tendo em vista a questão do horário, né? Seria mais especificamente com relação à questão específica aí da situação que nós estamos vivendo, mas especialmente da medida provisória, né, a 1221, né? Não resta dúvida que ela Uhum. traz, né, um conjunto de situações objetivando a flexibilização e a agilização, né, do próprio procedimento licitatório em si, mas também ela traz, querendo ou não, algumas questões de natureza contratual, né, seja com relação à questão específica da duração dos contratos, seja com relação à alteração quantitativa dos contratos, entre outras situações. Mas a minha pergunta seria no seguinte sentido, né? Qual é a tua opinião, né? E o que efetivamente, né, hoje, quem vai contratar com o poder público, o empresário que vai contratar com o poder público, com base nessa medida provisória, ele tem que ter atenção, né, acerca dessa situação. O que tu entende que o empresário tem que ter atenção, né, relativamente a essa situação na contratação com base nessa medida provisória? Principalmente a gente, né, inclusive tu trouxe essa situação, né, a gente verificando que em muitos casos, principalmente quando está diante de objetos complexos, né, rapidamente, né, quando a contratação é feita de forma muito célere, os contratos acabam suspensos. Então, na tua Yeah. concepção, qual é o cuidado que a gente tem que ter acerca dessa situação, principalmente quem contrata com o poder público? Eu- Extremamente importante essa pergunta, extremamente atual. Eu imagino que tu estejas passando isso na tua empresa, na Licijur, por questões que dizem respeito ao seguinte: a contratação é emergencial e o poder público não teve
tempo suficiente para uma composição de preços adequada, o tempo que o empresário tem para examinar o edital, às vezes, é muito curto. Eu tenho um cliente e não conseguia entrar no sistema do Banrisul, ele era de outro estado, né? Então, ele só conseguiu ter acesso ao sistema com a criação de uma conta e tal, às 11h30 da noite, e o prazo para apresentação das propostas era 8 da manhã. Então, Muitas vezes o prazo é de 4 dias e o sistema te dá 5 dias para fazer um cadastro, né? Um exemplo só, né? isso, exatamente. Então, é extremamente complicado pelo seguinte, porque ele faz a proposta levando em consideração, por exemplo, há uma referência no edital que está dizendo que o preço é o preço da Sinap, mas no anexo o preço do Sinap de 3 meses atrás. É um clima. Depois tu tem que entrar aditivando, porque o item unitário, embora o edital tenha dito, então o, o cuidado é extremo. E mais, faz a proposta e aí acaba se comprometendo, se não assinar o contrato, vai poder sofrer uma punição administrativa, uma punição grave. Ele pode, inclusive, ter o impedimento para contratar com aquele órgão público, com aquele ente público, mancha a imagem da empresa. Então, efetivamente, o cuidado nessa contratação emergencial e quando entrar, pelo menos em relação aos preços de termo de referência, aos anexos, ter muito cuidado, porque as outras regras, que são normalmente regras de caráter geral, ele vai ter uma maior condição de invocar. Mas aqueles que são em termos de preço, e aí, se for o caso, impugnar o quanto mais rápido possível o edital em relação aos valores que ali estão, para conseguir efetivamente ter. Então, é uma missão muito importante, porque ao mesmo tempo em que é uma grande oportunidade de uma prestação de serviço, é também um risco grande se entrar numa licitação sem conseguir ter examinado. Então, eu dou duas recomendações. Primeiro, muito cuidado, em especial com o pessoal técnico, orçamentário, né, que vai fazer análise, e segundo, contratar um bom advogado, né, para esse efeito, como a doutora Andressa, o doutor Maurício, né, para o doutor Mafini, que também esteve aqui, para esse efeito, né? Eh, Então, são recomendações, né, que eu faço, né, em relação a isso. Perfeito, Pedro. Agradecemos imensamente aí a presença de todos. Acredito que seja isso, né, doutora Andressa? Até já passamos, inclusive, do horário, né? Já passamos do horário, mas a gente tem uma pergunta de um dos participantes e eu também tenho uma pergunta. A gente vai um pouquinho mais além do tema. Professor, agradeço muito, imensamente, de verdade. O evento foi muito bom. Mas eu vou fazer uma pergunta bem específica, porque a gente tem alguns participantes que são de estatais. Então, eu vou fazer uma pergunta bem específica, tá? A gente sabe que as empresas estatais, elas têm uma lei própria, certo? Lei 13.303. Exatamente. Além disso, várias empresas têm o regulamento interno. Então, Perfeito. além da lei, eles têm o regulamento interno deles. Isso. Essas Uhum. definições que foram feitas no artigo 6º, além dos princípios, podem ser aplicados pelas estatais, correto? Veja bem, sabe que na lei das estatais há também uma definição muito parecida. Nesse caso, a Lei 14.133 sobre sobrepreço e superfaturamento trouxe um conceito parecido. O que que nós temos em relação às empresas estatais? A Lei 13.303, nessa parte de licitações e contratos, é uma lei bastante enxuta.
Uhum. Ela foi feita no momento em que a regra geral era da Lei 8666. Então, houve na adoção dos procedimentos uma, digamos, 866ização dos regulamentos internos, porque era a realidade conhecida. Eu tenho aí nesse sentido, né? Claro, eles têm uma maior liberdade. Eu acho que está mais do que na hora de que os regulamentos internos sejam revistos, trazendo algumas vantagens que foram trazidas pela 1433. É bem verdade que algumas regras que ali foram colocadas na 1433 foram também importadas de outro ordenamento jurídico e podem ser aplicadas, como a própria lei, a introdução das normas do direito brasileiro. Então, essas já teriam aplicação, mas eu acho que sim, chegou um momento bem relevante para, na adequação, manter a simplificação procedimental que é própria para as empresas públicas e sociedades de economia mista, mas incorporar nos seus regimentos e regulamentos internos algumas vantagens que foram trazidas pela nova lei. Perfeito. Vamos só ver então a pergunta. A gente tem uma pergunta. Vamos lá. Desculpe fugir um pouco da temática dos contratos, considerando que a Lei 1179 de 2004 não foi alterada quanto à apresentação dos envelopes lacrados ou propostas escritas, seguidas de lance em viva voz, a concorrência somente poderá ocorrer sob forma presencial ou se poderia construir uma interpretação com a nova lei, a fim de viabilizar a realização da forma eletrônica. Vejam bem, a Lei 11.074, ela tem algumas regras em que traz uma possibilidade. É 11.074 da. 79 de 2004, que é das PPPs. A lei das PPPs. Não, a lei 11.070 das PPPs de 2004, ela tem, eu acho que é o artigo. Me desculpe, aos 62, às vezes eu esqueço artigos, mas eu Capaz. acho que é ou 12, em que trata, né, de algumas possibilidades em relação. Ela não traz a descrição de como é a concorrência. A lei, a lei das PPPs, ela usa subsidiariamente a lei das concessões e, mais subsidiariamente, a lei 14.133. Então, quando a lei vai tratar de concorrência, ela é a concorrência da 14.133 com as regras especiais, né? Então, na presença de regra especial, a regra especial derroga a geral, mas naquilo que ela não disciplina, o procedimento é o da 14.133, não é o da 8.666 mais agora, a não ser em relação àqueles contratos que foram firmados sob a égide da 8.666 Uhum. e tem as regras da 8.666 preservadas. Então, efetivamente, pode ser usado sim, porque esse é o procedimento que aplica-se aquela regra especial da lei das parcerias, subsidiariamente lei das concessões, mas quem vai dizer o procedimento é principalmente a lei de licitações, hoje a 14.133. Então tá, eu acho que era essa a pergunta. Muito obrigado, professor, de verdade. Obrigada, Maurício. Obrigado, pessoal que está online com a gente. E eu acho que logo mais a gente vai ter um outro evento e a gente espera todos vocês. Obrigada. Obrigado, Pedro. Obrigado, Participado. a Bom, todos. bom proveito aí, bom evento, restante do evento para todos vocês. Obrigada, professor. Obrigado.